Bom dia, graça e paz, shalom. Nesta segunda-feira, começando a semana, eu tenho uma palavra de Deus para você. Nada melhor de começar a semana com a palavra de Deus, ok? Com certeza vai abençoar a sua vida. Nosso tema desta manhã de segunda é: o que pode nos impedir de caminhar com Jesus? Haveria alguma coisa que possa nos impedir de caminhar com Jesus? Sim. No decorrer da explanação você vai entender algumas coisas. O nosso texto base é Lucas capítulo 14, verso 33. Olha que coisa interessante que Jesus disse. Lucas 14, verso 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Uau! Ou seja, quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Jesus. Quem quiser ser discípulo de Jesus, terá que renunciar tudo quanto tem. É um desafio, não é? O que pode impedir as pessoas de se comprometerem com Cristo e sua palavra? É possível alguém desprezar a salvação por estar apegado a alguma coisa? Sim, é possível. Tem muita gente que não consegue se comprometer com Jesus por causa de pendências. Pendências, apegos, paixões, por algo que julgam ser de extrema relevância. Coisas das quais, às vezes, não estão dispostos a deixar para seguir, mesmo que seja Jesus. Alguns dizem assim: eu até gostaria de servi-lo, mas não tenho como romper com algumas coisas, não tenho como deixar algumas coisas das quais sou extremamente apegado, que me comprometem, que me excluem com a possibilidade de caminhar com ele. Tem pessoas que estão tão apegadas a determinadas coisas e situações que elas não podem decidir por Jesus. Às vezes pessoas estão tão envolvidas com a mentira, com a prostituição, com a idolatria, com relacionamentos imorais, e isto as leva a concluir que nunca será possível servi-lo, porque não estão dispostos a deixar o que os macula, contamina e os afasta de Deus. Eu vou dar um exemplo para você muito clássico, para você entender o que eu quero dizer nesta manhã. O exemplo do doutor da lei, ou então do que nós comumente chamamos de o jovem rico. Sim, rico porque ele tinha muitos recursos. Isso está registrado no livro de Mateus, capítulo 19, de 16 a 22. Mateus 19, 16 a 22. Esse é um texto que todos nós conhecemos, não é? E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que mais me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, tinha muitos recursos. Este jovem se considerava íntegro ao ver-se pelo espelho da lei, sim, e vivia de forma honrada, baseada na lei judaica, na lei hebraica, considerava um fiel cumpridor desta. Esse jovem era muito rico, tinha muitos bens. Ele era muito bem conceituado na sociedade do seu tempo, porém era muitíssimo apegado aos seus bens e por isso levou a uma equivocada decisão. Pasmem, ele era um cumpridor da lei, guardava os mandamentos, e Jesus então lhe propõe algo. Jesus disse: vai, vende o que você tem e dá aos pobres, e você então vem e segue-me. A decisão dele demonstra onde estava o seu coração, onde estava o seu apego. Ele não teve a capacidade de romper, de deixar, de desistir de bens materiais que são transitórios e só são para esta vida, desprezando a verdadeira vida. Foi um grande equívoco desse homem. Ele era apegado ao que tinha.
Ele era um homem avarento. E, portanto, na hora da decisão entre Jesus e os bens, ele decidiu pelos bens e afastou-se de Jesus de forma entristecida. O que impediu esse rapaz, esse homem, de servir a Deus era a sua paixão e o seu apego pelos recursos e pelos bens que ele tinha. Tem muita gente nesta mesma condição. Tem muita gente que é apegada ao que tem. Tem muita gente que está envolvida com algumas práticas e por causa disso elas não conseguem tomar uma decisão. Elas têm vontade, gostariam de fazê-lo, mas não o fazem, porque estão presas, são reféns de uma situação que as mantém em cativeiro, em prática de imoralidade, de pecado ou de apego a bens como esse nosso personagem. Minha pergunta para você nesta manhã é: existe alguma coisa que te impeça você de caminhar com o Senhor? Tem alguma coisa entre você e Deus que você não possa se comprometer com Ele, se envolver com Ele para servi-lo de verdade? Esse moço, infelizmente, ele chegou tão perto. Ele teve um encontro com o Salvador e rejeitou o Salvador por causa do seu apego aos recursos que tinha. Tem muita gente apegada a algumas coisas que farão com que elas não se comprometam com Cristo e, por conta disto, elas ficarão separadas dele na eternidade, o que é extremamente lamentável. Esse rapaz era um conhecedor da lei, era um religioso, cumpria e conhecia muito bem as leis hebraicas, mas infelizmente ele era extremamente apegado ao dinheiro. E Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e às riquezas, porque há de amar mais a um e menos a outro. Este, no caso do nosso personagem aqui, ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Ele rejeitou o convite de Jesus para ir a ele, para segui-lo, por causa dos bens que tinha. Bens, como disse, são transitórios, só servem para esta vida, porque depois que ele morreu, ele não levou os bens que tinha com ele. E nós sabemos que alguém que rejeita Jesus, que não decide por ele, que não abre o seu coração para recebê-lo, vai estar numa outra geografia na eternidade, e não com Cristo. Lamentavelmente, infelizmente, esse moço não teve o discernimento e a compreensão de tomar a decisão acertada. Decidiu ficar com os bens e rejeitar o Salvador. Que eu e você possamos entender que o maior bem, como o próprio apóstolo Paulo declarou, que ele considerou tudo como nada para ganhar a Cristo. Olha só que diferença. O nosso personagem perdeu a Cristo para ficar com os recursos que tinha. O apóstolo Paulo disse: eu considerei tudo como esterco, como nada para ganhar a Cristo. Que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, entender que o bem maior da vida é ter Cristo no nosso coração, é servi-lo, é caminhar com Ele. Não há riqueza maior, não há bem maior. Que não há nada entre nós e Ele, impedindo que caminhemos com Ele, impedindo que nos comprometamos com Ele, impedindo que o sirvamos. Que eu e você sejamos fiéis ao Senhor e que não haja nada entre nós e o Senhor Jesus que nos impeça de avançar, de caminhar rumo à vida eterna. Deus abençoe você. Vou orar com você para que na sua vida não há nada entre você e Cristo que te impeça de caminhar com Ele. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesta manhã para que não haja nada nas nossas vidas que nos impeça de caminhar contigo. Que não haja nenhum pecado, nenhum apego, nenhuma paixão a outra coisa que não ao Senhor. Que sejamos apegados ao Senhor, que a nossa paixão seja o Senhor, que o nosso amor maior seja pelo Senhor, que o Senhor seja a nossa prioridade. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, para que o nosso apego e o nosso compromisso seja somente contigo e com a sua palavra e propósito, para a glória do teu nome. Amém e amém.